Ler e escrever não são operações triviais para boa parte da população. O analfabetismo ainda é um problema sério e, apesar dos índices terem diminuído nos últimos anos, o Brasil ainda enfrenta uma das maiores taxas de analfabetismo de toda a América Latina. Mesmo as notícias positivas ainda levantam questões. Afinal, saber escrever o próprio nome já qualifica um brasileiro como alfabetizado. Mas a gente sabe que ler e escrever é muito mais do que isso. O Caminhos da Escola apresentou por diversos programas o desafio enfrentado por adolescentes que frequentam salas de aula do ensino fundamental e médio, mas nem todo mundo teve acesso à educação quando era criança ou adolescente. É sobre essas pessoas que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais um Caminhos da Escola. Em Recife, uma escola que tem um programa de sucesso no ensino de jovens e adultos. Com o incentivo da minha esposa, quando ela voltou a estudar e saía dizendo as coisas, isso aquilo ali foi renascendo a vontade de estudar. Ele é gaúcho punk rock e curte baladas sangrentas. Vander Wildner se joga na arena do debate. Eu acho a educação muito importante, assim, porque ela está ligada ao respeito e à consciência. E hoje tem a segunda etapa do Desafio Bullying. O cronômetro vai disparar. 4 horas a partir de agora, valendo! Eu tô aqui no Colégio Estadual Paula Soares, essa aqui é a Amanda, esse aqui é o Jefferson. O que você mais gosta do teu colégio, cara? Eu gosto da nossa ligação com a direção, eles são bem abertos a projetos, o aluno pode participar bastante. O que você acha que podia melhorar na tua escola? As aulas podiam envolver mais os alunos, assim, porque às vezes é muito chato. Jefferson, aqui no colégio você sabe se tem algum projeto de educação para jovens e adultos? Não, mas rola um RPP, é um programa pro pessoal que roda, tem 2 matérias, que daí pode trocar pro turno da noite, onde é o pessoal mais velho, e frequenta 2 vezes por semana no turno intermediário essas aulas que repetiu para passar pro próximo ano. Eu já estudei de noite no colégio, tinha um senhor mais velho, mas eles parecem bem interessados, né? Porque senão não tinham voltado com essa idade para cá, para tentar se formar. Rômulo, me falaram que você tá assim com uma idade um pouco mais avançada, né? E ainda tá estudando, né, velho? Tô estudando, 3º ano. Na realidade era pra até acabar há 2 anos. Tive deu algumas coisas erradas aí no percurso, mas agora tá indo bem. Fala pra mim, como é que foi essa vacilada aí? Um pouco de desinteresse na escola, né? Eu acho que isso não pode ter. Acabei me dando mal. E você acha que o cara que tem uma idade um pouco mais avançada, assim, quando volta pro estudo, ele sofre um certo preconceito, uma discriminação? Não só pelo preconceito, mas pela dificuldade de aprendizado. Se você ficar muito tempo fora da escola, fica ruim. Como é que você vê essa questão da educação para jovens e adultos aqui no Brasil, professor? Eu acho assim um pouco perigoso, porque o aluno, quando ele vai para a questão do EJA, ele acaba jogada, muita matéria resumida, e ele perde a qualidade. Ele estando num colégio seriado, ele vai ter todo aquele ano, toda aquela sequência direitinho para poder formalizar aquilo ali no pensamento dele. Não é porque o tempo passou que a chance de estudar acaba. Muitos jovens e adultos, depois de ralarem no trabalho, voltam para a escola para concluir o ensino fundamental e médio. Lá em Recife tem uma escola especializada no ensino de jovens e adultos e é para lá que nós vamos. Olá pessoal, meu nome é José Hilton do Carmo. Oi pessoal, sou Severina Ramos da Silva. Moramos em Recife, no Córrego da Bica, e somos alunos do EJA.
fiz até a 4ª série. Mas daí meu pai foi embora, largou minha mãe. Aí como eu era mais velha, eu fiquei com a responsabilidade de ajudar a manhã a criar meus irmãos. Aí fui trabalhar, tive que trabalhar. E eu, como não tinha condições, eu resolvi não ir mais para a escola, porque eu tinha até vergonha de chegar e a professora cobrando um livro que eu não tinha condições de pagar mais. Aí repeti várias vezes 5ª série. Aí saí novamente. Aí voltei a trabalhar. Depois voltei novamente ao estudo. Mas vinha a rotina de filho, marido, casa. Aí parei novamente. No caso, faz 3 anos que eu decidi resolver voltar a estudar. Aí fiz 2ª e 3ª. Aí no próximo ano, José também disse, eu também vou. Aí foi também, ficou comigo. Faz 2 anos que a gente estuda junto. Quando ela voltou a estudar e saía dizendo as coisas, aquilo ali foi renascendo a vontade de estudar. Eu disse, sabe uma coisa, eu vou voltar. E pensando nesse lado também, de você ter uma oportunidade a mais, de ter qualificação para enfrentar, porque quem não tem estudo nos dias de hoje, não tem nada, pode assim dizer. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 3 turmas de EJA, da EJA, né? E tínhamos um problema de evasão, era aquela aula muito limitada, né? A gente tinha aquele espaço, os alunos chegavam, reclamavam do horário para chegar, do horário tinham que sair mais cedo, muitos desistiam, muitos se matriculavam no início e não retornavam mais para a escola, como é a vivência ainda de algumas escolas. Eu não sabia como dar aula EJA. A minha formação também não me preparou nesse sentido. Eu achava que era igual como ensinar as crianças. Então eu pegava os livros que eu tinha, as histórias que eu tinha, mas aí isso começou a me afligir, porque eu via que era outra coisa. O que eu estava oferecendo enquanto conhecimento era muito pouco para eles. E aí eu mesma comecei a procurar coisas diferentes, eu comecei a conversar com eles, o que é que eles faziam, o que é que eles gostavam, e foi a partir daí que foi assim, o pontapé inicial com a minha turma de EJA, né? Se eu quiser colocar 1 meio mais 1 quarto, quanto será que vai dar? 3 quartos. 3 quartos. Que antigamente, quando eu trabalhava, eu não sabia anotar um recado. E hoje não, hoje eu assino, hoje eu anoto um recado. Isso já ajudou muita gente. E sem falar nos meninos, né? Minha menina pequenininha chegava em casa amanhã, como é isso? E eu sem saber, aí eu não vou voltar a estudar para pelo menos poder ajudar ela, né? Eu voltei a estudar para procurar dar uma vida melhor à minha esposa, aos meus filhos. Estou de alguma forma procurando fazer a minha parte, para que quando a oportunidade surgir, eu estou apto a assumir aquela função. Meu maior objetivo é esse, é dar uma vida melhor a eles. Na realidade, a gente tem que ver o aluno da EJA como aluno da EJA, né? Como um aluno que está voltando para a escola, que precisa mais do que nunca aprender, produzir, que tem vontade de crescer e que ele não pode perder tempo com isso. Passando a olhar o aluno com outros olhos, o professor passando a ser o pesquisador, e aos poucos a gente foi vendo uma mudança muito boa. Então, eles foram produzindo trabalhos, produzindo livros. Esse aí foi o primeiro projeto que a gente fez aqui na escola ano passado, que foi esse livro de poesia, falando de diversos pontos do Recife. Recife como a Veneza brasileira, Recife como cidadania. A satisfação maior da gente é essa, em saber que é uma coisa que a gente fez, que a gente fez. Nós temos uma maioria de alunos negros e que muitas vezes a baixa autoestima, vamos dizer assim, faz com que eles achem que eles não são capazes, que eles não vão chegar. E foi partindo desse princípio que eu lancei o projeto da gente pesquisar cientistas e inventores negros. E aí, usando o laboratório de informática da escola, eles fizeram a pesquisa e descobriram coisas belíssimas. Esse livro tem dizendo que a primeira pessoa que fez a cirurgia, que separou os gêmeos, foi negro. Né? Outra coisa que ele fez muito importante, que é muito usado, sem ele era um caos na cidade, é o sinal de trânsito, o semáforo. Né? Quer dizer, foi feito por um negro. E a gente, geralmente no dia a dia, ninguém dá nada pelos negros. E de hoje, com esse livro aqui, a gente já sabe alguma coisa sobre as nossas origens. Outra turma fez com os pintores negros. Eles analisaram o pintor, analisaram sua obra,
construíram sua biografia e fizeram a releitura desse quadro. O professor, ele deu a dica como desenhar e a gente mesmo desenhamos e estamos, como vocês podem ver, os alunos estão pintando. Elas botaram ali na parede. Fizeram uma galeria. Uma galeria e gostaram muito. Todos que viram gostaram muito. A gente fez. E a gente fez esse aqui, ó. Esse bonitão aqui. Tem muito quadro aqui que eu queria que tivesse na minha casa. E os depoimentos depois é que são muito gratificantes. Quando eles dizem que passaram a ver de forma diferente. Que se esses cientistas tão pobres, tão sem perspectiva, conseguiram chegar lá, porque eles não podem chegar. Se sentem assim, muito especiais. E a partir do momento que eles se sentem importantes, eles vão seguir. Eu acredito que a perspectiva deles hoje é muito diferente. Eu queria trabalhar com vendas. Gostaria de aprender mais, para vender coisas assim de mais valor, de mais importância. Porque só estudando é que eu posso fazer isso, porque do jeito que eu era antes, podia fazer o quê? Qualquer um passava o rodo em mim e eu tinha que ficar quieta. A gente estava até dando aulas aí no colégio. E hoje, realmente, a gente ficou feliz porque a gente ficou sabendo que a gente vai poder estagiar aí nesse colégio. Fiquei muito feliz quando este ano eu fui levar os alunos que foram aprovados na primeira fase da Olimpíada de Matemática. E quando o José Wilton saiu da sala, que ele foi aprovado ano passado e esse ano ele foi de novo. Eu gosto muito da matemática, porque para mim é como se fosse um quebra-cabeça e eu gosto de desafio. Quanto é que mede aqui? Um quarto. Se de 1 litro eu tirar 1/4, quanto ficou lá? Tem que fazer aquela transformação? Sim, na prática nós temos que fazer a transformação, porque eu não vou poder juntar a unidade de 1/2 mais 1/4 se elas não tiverem na mesma medida. Às vezes eu quero que ele me passe filho, ele não passa. Ele diz, não, você vai ter que aprender. 8 vezes 3, 24. Eu disse, não, eu não vou lhe ajudar dando fila. Eu vou lhe ajudar tentando mostrar a você como é que faz. Aí, por conta disso, dá alguns atritos na sala de aula, ela fica meio bochechuda, mas o problema é que tudo isso, para mim, é uma benção trabalhar, estudar com a minha esposa na mesma sala de aula e meu filho também. Eu espero em Deus arrumar um emprego que não venha atrapalhar o estudo, porque eu quero ir à frente. Eu parar quando eu chegar à faculdade. Preciso de quanto? Então, perceberam a transformação? Meu pai me surpreendeu assim, eu queria ser professor de matemática. E eu, na minha vivência, no meu dia a dia, eu estudo com pessoas de 60 anos que estão dentro da sala de aula do magistério, terminando, ainda sonham. Então, assim, foi olhar para ele e dizer, não é impossível, ainda tem tempo para isso. Então é aquela coisa, eu estimular. Quem sabe nós vamos juntos para a faculdade. As pessoas diziam para mim, cavalo velho não aprende passada, não. Hoje eu vejo que isso aí é totalmente errado, que eu tenho aprendido muito. Eu acho que a maioria dos professores e gestores acabam indo para a sala de EJA querendo aquele formato mais homogêneo, né, de alunos, e que não vai existir. Porque você tem pessoas de idades diferenciadas, pessoas de trajetórias de vida diferenciadas, pessoas que ficaram na escola 1 ano, outro 2 anos, outros 5 anos. Essa é a sala da educação de jovens e adultos. Então eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, como trabalhar isso? Que a educação de jovens e adultos, ela crie redes de oportunidades, ou seja, elas façam links com possibilidades, né? Entender como é que vai para um ensino médio, entender como vai para uma faculdade, entender como vai procurar um emprego. Precisa, inclusive, construir nas comunidades o gosto pela leitura, que é fundamental. Ou seja, é assumir que é uma modalidade que pode ser feita de diversas formas e que a gente pode, então, flexibilizar essa ação educativa. Eu nunca entendi o que é uma estrela acadêmica. Sabe aquela estrelinha que cai do céu e você faz um pedido? Desculpem, mas eu vou destruir o mito. Estrelas não caem. Na verdade, são meteoros. A palavra vem do grego meteoron e significa fenômeno no céu. Milhares de objetos sólidos, chamados pelos astrônomos de meteoroides, caem na Terra todos os anos, vindos do espaço extraterrestre. São pedaços de rocha e de metal.
Alguns são tão grandes que pesam toneladas. Quando entram em contato com a atmosfera do planeta, esses objetos pegam fogo e emitem tanta luz que de longe parece uma estrela despencando. Então, na próxima vez em que olhar para o céu para pedir um namorado novo, faça o seu pedido para o meteoroide cadente. Combinado? É charmoso, pode até dar certo e você ainda garante que está cientificamente correto. A década de 80 foi marcada pelo surgimento no Brasil de muitos grupos de rock. No Rio Grande do Sul, uma banda de punk rock começava a fazer sucesso. Eram os Replicantes, que traziam nos vocais o cantor e compositor Vander Wildner. Logo com 18 anos eu tinha uns amigos que faziam jornalzinho, que faziam filme, que faziam teatro. Tava ali de bicão, até que um dia, Vander, segura a luz aqui. Fui entrando, porque aquele universo das artes eu achei muito interessante. Ao longo dos quase 30 anos de carreira, Vander lançou CDs com a banda, álbuns ao vivo e, mais recentemente, começou a investir em trabalhos de carreira solo. Eu nem imagino como é que seja a educação hoje. Não sei se as crianças gostam de ir ao colégio. Eu acho que eles têm menos consciência hoje. O humor e o sarcasmo estão quase sempre nas letras do compositor. Eu não gosto da juventude de hoje, assim, dessa grande maioria dos grandes centros urbanos e tal. Tá todo mundo fazendo uma coisa predeterminada para servir ao sistema político. A felicidade das pessoas é ter dinheiro para comprar alguma coisa. E as pessoas mais velhas, que têm poder, que têm consciência, os artistas, os intelectuais, os acadêmicos, acham que a vida tem que ser essa. Atualmente, Vander dedica-se a um gênero novo, o punk brega. Para mim, brega é uma característica da cultura brasileira. Em 2009, lançou o CD As Aventuras de um Punk Brega, dando início a uma nova fase em sua carreira. Eu acho a educação muito importante, assim, porque ela está ligada ao respeito e à consciência. Respeitar as pessoas é muito importante. Tem a coisa de se educar, né? Eu tenho que tocar todo dia para poder compor alguma coisa. Vander, seja bem-vindo aqui ao Colégio Estadual Paula Soares. Galera da Paula Soares, uma salva de palmas. Como é que foi teu início, assim, teu primeiro contato com música? Eu não comecei direto com a música. Eu comecei trabalhando como office boy com 14 anos. Depois, aos 18, eu servi o quartel. E quando eu estava no Exército, eu conheci pessoas que estudavam jornalismo e faziam televisão. Então eu fiz muitas outras coisas, teatro, televisão, cinema, até a música eu já tinha 20 e poucos anos. Então eu não sou só um cantor. Eu mesmo sendo um cantor, eu poderia parar de cantar a qualquer momento e fazer outra coisa. Nunca pensei que eu ia ser uma coisa, eu ia vivendo. Eu sempre me considerei muito um roqueiro. O rock era uma diversão, era uma coisa... Hoje, para mim, eu já acho que eu posso vir a ser um cantor, para vocês verem como é a minha trajetória é estranha, assim. Não sei o que vocês pensam. Alguém imagina que vai ser um cantor? O que tu vai ser? Eu quero ser jornalista. Eu quero ser empresária, sei lá. Empresária? Aí, Vander. Bom contato. Você, Ana? Pediatra. Eu queria perguntar se tu sempre pensou em ser artista, músico, sempre? Não. Por exemplo, na idade deles, o que tu queria fazer assim? Eu queria ser astronauta. Você já fugiu de casa quando era da nossa idade? É que assim, eu não me sentia muito em casa na minha casa. Meus pais eram muito repressores, assim. E aí com 14 anos, eu tive excesso de faltas na educação física, porque eu tinha um professor que era muito militar e mandava muito. Ele era um professor muito mau, ele era um péssimo professor. Ele me marcou muito e eu comecei a não ir nas aulas. E aí fiquei em segunda época em todas as matérias. Meu pai quase me matou. Eu digo, meu Deus, nunca mais vou poder ver meu pai. Aí falei para minha mãe para ela conseguir um emprego para mim,
num lugar que eu queria trabalhar, porque eu tinha medo de ver o pai. Fiz segunda época, passei, consegui um emprego. Então eu saí de casa dessa forma a primeira vez, com 14 anos. E depois, com 18 anos, eu saí. Aí realmente eu saí de casa e fui morar fora, assim. Deixa eu só fazer uma coisa que ficou na minha cabeça, essa pergunta. Leonardo, tá acontecendo alguma coisa de casa? Você perguntou isso, fazer um plano pra fugir, tudo bem lá? Não, tá tudo bem, eu só perguntei pra saber. Ah, entendi. Tu nunca fugiu de casa? Não. Nem pretende, assim? Não. Então atenção, mãe e pai do Leonardo, tá tudo tranquilo.